bom que você está aí. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, Mary. Valeu, Mary. Que bom que você está aqui. Estamos na nossa série de mensagens Disciplinas. Estamos na nossa série Disciplinas. Nossa série de disciplinas espirituais. Estamos chegando à nossa penúltima parte. Hoje nós vamos falar sobre jejum. Às vezes você tem algumas dúvidas. Nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. Parece que é um assunto meio que pode ser estranho para você ou meio que nada a ver. Como um assunto desse pode virar uma pregação, você vai ver no final. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai te pegar. Alguns, vai pegar alguns. Amém ou não? A Bíblia, ela refere-se ao jejum a literalmente a abstenção de alimento. Seja ele o alimento físico, obviamente, né? Ou melhor, o sólido, físico não, o sólido ou o líquido. E é isso que nós precisamos ver. Então assim, o jejum, ele não é uma greve de fome. O jejum é algo com o propósito de você parar de se alimentar, porque é algo óbvio. O jejum ele vem para que você venha parar de alimentar o seu corpo físico e você vai se alimentar do espiritual. E quando nós falamos sobre jejum, é importante você observar sobre essa disciplina espiritual. E uma coisa que eu disse, e sábado que vem nós vamos finalizar a nossa série, que é o seguinte: se você pegar esses 4 pontos, essas 4 etapas, eu posso dizer assim, porque não é regra, a sua vida com Deus não tem regra, você se relaciona com Ele, e todos os dias tem coisas diferentes para você viver, então é sempre uma surpresa nova, é sempre algo novo com Deus, então não existe aquela regra, mas a gente consegue ver na Bíblia caminhos a seguir para que venhamos ser bem-sucedidos na nossa vida espiritual, na nossa vida de filhos de Deus, na nossa vida de amigos de Deus, na nossa vida de discípulos. O jejum é uma delas. E quando nós falamos sobre jejum, se eu fizer essa pergunta, que tem alguém aqui que fez jejum nos últimos 6 meses, eu não sei se muitos ergueriam as mãos, ergueriam uma das mãos. Para a nossa geração, o jejum ele não é algo habitual, ele não é algo normal. Não é algo até mesmo lembrado, porque às vezes você lembra de ler a Bíblia, mesmo quando você esquece, mas você lembra na sua semana. Você lembra de orar, mesmo quando você não ora, mas você lembra da sua semana, mas você esquece do jejum. O jejum, mesmo ele envolvendo a abstinência de qualquer alimento, como eu disse para você, sólido, líquido, a primeira parte dele nós precisamos entender que é essa. O jejum ele vem com isso. Por quê? Às vezes você já comentou, tipo assim, estou fazendo jejum de rede social. Estou fazendo jejum, sei lá do que você faz, jejum. Se não for de alimento, você fala jejum. Não é jejum, você pode estar se consagrando, você pode estar tirando aquilo que estava te atrapalhando com o seu tempo, seja tempo de qualidade dentro de casa, com seus pais, com a sua família, você que é casado com o seu marido, com a sua esposa, com seus estudos, com a palavra de Deus. Então, mas não é jejum. Então para você falar, eu estou fazendo jejum, é de alimento. De alimento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, se você quer ser uma pessoa disciplinada com jejum. E diante disso, tem formas de jejuar. Nós temos o jejum parcial, o jejum absoluto. Base bíblica, principalmente para o jejum absoluto. Temos. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, eu sei que você está olhando para mim, mas eu gostaria muito que você pegasse, nem que fosse o seu celular, e tomasse nota dessa mensagem. Porque o meu maior desejo é que você saia daqui pronto para jejuar nessa semana. Eu gostei do aleluia, aí não sei onde foi. Amém? Eu sei que você gostaria de receber uma palavra. Vai ser o seu melhor ano, e etc. Vai ser o seu melhor ano se você jejuar pela sua vida. Sair dessa sua vida de pecado, de mesmice, de frieza espiritual, desse coração duro, dessa mão aí que é uma mão de vaca, não dá nem paga nem um lanche para alguém,
você fica aí nessa vida aí que não prospera, pelo amor de Deus, jejua. Aí, ó, tô gostando. A gente vai conseguir até o final, né, Maria? Esther 4,16. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias. Olha aí o jejum absoluto. O jejum absoluto é esse aí, ó. Não coma e nem beba. Jejum absoluto é quando você não come e não bebe. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei. Ó Esther aí, cheia de ousadia. Mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Paulo também, lá em Atos 9, versículo 9, fez um jejum absoluto, que inclusive também de 3 dias. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. O jejum parcial é quando você faz ele no meio do seu dia, apenas de 12 horas. O jejum parcial é apenas só do alimento, mas você bebe um suco, você vai beber uma água. Às vezes você toma aquela sopinha que tem um pouco de sal, tal, e aí você pode fazer em 3 dias. Esse é o parcial. O absoluto é sem alimento e sem bebida. Aqui eu dei 2 exemplos para você, um no Antigo e um no Novo Testamento, para não te dar dúvidas. Esther fez de 3 dias, sem beber e sem comer, e uma galera fez junto com ela. E Paulo fez 3 dias, sem beber e sem comer coisa alguma. Jejum absoluto. E aí vem a pergunta, beleza, qual então a gente deve escolher? A resposta é a seguinte: na maioria dos casos, o jejum é um assunto privado entre você e Deus. Você resolve. Mas, mesmo que seja um assunto privado entre você e Deus, como que você vai fazer isso? A questão aqui primordial que está na mesa é a seguinte: faça, independente da escolha. Você sabia que às vezes pela questão do jejum, você pode estar deixando de receber algumas coisas de Deus? Porque você precisa entender, eu vou falar agora, mas eu vou repetir daqui a pouquinho. O jejum não é para mudar Deus. O jejum não é para mudar as circunstâncias, é para me mudar. Existe algo dentro de mim que precisa morrer. As minhas vontades, os meus desejos, o meu modo de pensar. A transformação da mente vem com o jejum. E a prática do jejum é o seguinte: você pode falar assim, Tiger, então tá bom, vamos dar um exemplo sobre um jejum absoluto? Vamos. Você começa a fazer o jejum absoluto, então é algo óbvio. Você sai da sua casa, eu estou dizendo aqui com o título de talvez que seja assim na sua vida. Você vai trabalhar, você não vai tomar um café da manhã. Jejum absoluto. Então, do que no horário aí de uns 7, 10 minutos que você tomaria um café da manhã, do que você fazer isso, você vai orar. Não, mas eu já estava orando, então beleza, então o seu tempo de oração, mais o tempo que você iria tomar o seu café da manhã, você não vai tomar o seu café da manhã, então você vai ter mais um tempo de oração. Quando chega na hora do almoço, como você está em jejum, você não vai se alimentar a sua carne. Então o que você vai fazer? Já que eu não vou me alimentar, sendo que eu ia ter um tempo aqui para eu pegar o prato, esquentar a comida, ou fazer a comida, ou já está pronto, ou pedir a comida, fazer o jeito que você sempre faz. Todo esse tempo para você se alimentar no seu almoço, você não vai no banco, você não vai ligar para alguém, você não vai esparecer a cabeça e assistir um episódio da série que você quer, você vai ler a Bíblia e orar. Depois deste tempo, que você sabe que era o seu almoço, se você não quer continuar orando, aí você pode fazer o que você gostaria de estar fazendo. Quer ser disciplinado ou não? Estou te ensinando. E assim é com o seu jantar. Aí você começa a perceber que, se você já tem um hábito da intimidade com Deus, por você estar fazendo um jejum, e você tira de estar se alimentando a carne, se alimentando o seu corpo físico, e você vai alimentar o seu espírito, você começa a observar que você aumenta o seu tempo de intimidade. Quanto mais intimidade, mais transformação você tem. Quanto mais intimidade, mais revelação você tem. Mas veja bem, às vezes você quer que uma circunstância da tua vida venha ser transformada por inteiro, e você jejua.
do que você pedir a transformação daquela causa. Deixa Deus te mostrar qual é o seu papel diante dela. Essa é a diferença. Por isso que às vezes a gente usa o jejum de uma forma diferente. Por quê? Se você usa o jejum para ter algo que você nunca teve, e às vezes quando você acaba de fazer o seu jejum, você ainda não teve aquele algo porque você não está preparado. Então deixa Deus falar com você, quando você se disciplinar a ter essa vida de jejum. Olha só, além do jejum parcial, além do jejum absoluto, você sabia que também nós temos o jejum em grupo na Bíblia? Uma galera juntos? Lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 4, vai contar uma história. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. E olha só agora: ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Além disso, nós também temos um outro exemplo sobre Nínive. Em respostas à pregação de Jonas, toda a cidade de Nínive jejuou e viveram um avivamento. Como é o anseio do meu coração, eu acredito muito que também pode ser o do teu, você concordaria comigo, do quanto que hoje nós precisamos muito mais da nossa geração de juventude brasileira, a juventude cristã, os jovens se levantando como Judá, como toda a cidade de Nínive, não para vamos aglomerar como uma conferência, vamos para um show, vamos fazer pregações, vamos encher a conexão de uma live com várias pessoas juntos dela, e aí vários likes, várias curtidas, e aí muitos jovens vão ser alcançados. Sim, são várias estratégias que Deus tem nos dado, e glória a Deus pela tecnologia, mas por que não nós levantamos para o jejum e a oração? O jejum e a oração traz avivamento pessoal primeiro. É o jejum e a oração que vai matar você e vai reviver você para o Espírito de Deus nesta terra. É isso que nós precisamos. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Não existe outra coisa para a mudança da tua vida se não for você morrer para os seus desejos. E para isso começar a acontecer, começa pelo seu estômago. Tem gente que o estômago é o senhor da vida dela. Fica sem comer, te estressa, é normal. Te dá dor de cabeça, porque está acostumado, é hábito. Para virar uma disciplina para uma oração, para um jejum, é simples. Se eu fizesse uma convocação, sem antes pregar sobre uma palavra tão séria sobre o jejum, eu falasse assim: levante-se aqueles que irão jejuar, para que possamos nos transformar a nossa mente, tirar tudo aquilo que é sujeira da nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, nossos lábios. Parece que nós estamos falando só aquilo que amaldiçoa, só aquilo que é morte. Das nossas atitudes, quem vai? 5, 10, 15% ia levantar a mão. Desses 15, apenas 7% iria fazer o jejum certo. O resto não ia conseguir, porque ia barganhar. Estou com dor de cabeça, vou pegar aqui um chocolatinho. Calma, um chocolatinho. Já que comi chocolate, quer saber? Já deu errado mesmo? Eu vou comer. Aí vai e come, e quebra o jejum. Uma palavra dessa, você tem que estar vibrando, você tem que sair daqui com sangue no olho e falar assim: nossa, eu estou tendo segredos aqui, uma vida bem sucedida com Deus e em Deus. A partir desse momento as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Situações onde eu não sei o que está acontecendo, vão começar a acontecer. É isso. De uma vez por todas, nós precisamos voltar à prática bíblica. De uma vez por todas, nós precisamos ver a Bíblia do jeito que ela é, do jeito que ela está falando. A gente não precisa mudar nada nela. Na verdade, quem tem que mudar somos nós, e ponto final. Não existe negociação para uma vida com Deus, a não ser
pega a sua cruz e siga-me. Jesus não tinha lugar nem para reclinar a própria cabeça dele. Não tinha onde descansar. Onde ia descansar? Qualquer lugarzinho aí na esquina aí a gente descansa. Propósito, sabia para onde ia. Sabia que este mundo tem um prazo de validade. A sua vida tem prazo de validade. Eu preciso te lembrar disso. Do que te dar um frio na espinha, precisa assim, opa, beleza, eu estarei com Cristo na eternidade, mas eu vou deixar um legado aqui. Eu preciso fazer algo diferente, mas para que isso comece a acontecer na vida das pessoas, precisa acontecer em mim primeiro. O jejum vai nos auxiliar para isso. Jejum regular é um exemplo. Na época de Zacarias foram criados 4 jejuns regulares. O que seria isso? Resposta para você, Zacarias capítulo 8, versículo 19. Assim diz o Senhor dos exércitos, os jejuns habituais que vocês têm observado, olha agora, ó, no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 14º, olha aí, chegaram ao fim, eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Às vezes quando nós falamos sobre jejum, parece que é uma prática de um mandamento, você tem que fazer. Vamos para a Bíblia, o que Jesus disse principalmente? Quando você vê lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, se não tiver na Bíblia não vale, olha só o que ele disse: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Aí você pergunta assim, tá bom, aonde está dizendo aí que não é mandamento? Simples. Jesus já esperava que faríamos a prática do jejum em nossa vida. Jesus não dá uma ordem neste versículo, deixa o versículo por gentileza. Mas é explícito para nós que Jesus espera que façamos. Quando jejuarem, então Jesus já está esperando que façamos isso. Então quando vocês fizerem isso, aí ele continua, não façam como os hipócritas, e aí está aí o texto. Em Atos 13, versículos 2 e 3 diz o seguinte, que também vai mostrar para nós como a igreja desta era, como eu estou dizendo para você, deve jejuar. Olha aí, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Ou seja, Jesus esperava que seus discípulos jejuassem. É evidente aqui nessa passagem que Jesus tanto apoiou a disciplina do jejum, como previu que seus seguidores a praticaram. Então já um desejo do coração de Jesus, quando ele estava na terra, que os discípulos iriam fazer isso, e nós também somos discípulos. E essa palavra, tanto em Atos 13, quanto em Mateus 6 e tantas outras, quando Jesus falar sobre jejum, também é para nós para esse tempo. Mas você vê algo muito interessante, lá em Atos 13, quando diz aí, ó, certo dia enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Existe uma unidade aqui. Jesus, ele ama a unidade, e o jejum vai fazer com que morramos para as nossas vontades, e venhamos alimentar o nosso espírito, saber aquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar, aquilo que o Espírito Santo quer que venhamos a falar para as pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos ser verdadeiros profetas para esta geração. Veja, qual é o objetivo do jejum afinal? O objetivo do jejum deve ser sempre concentrar-se em Deus. Deve ser uma iniciativa vinda de Deus. Todo e qualquer propósito do jejum deve estar a serviço de Deus. Se nosso jejum não é para Deus, então nós vamos fracassar. O jejum revela as coisas que nos controlam. Eu vou repetir isso aqui. O jejum revela para nós
as coisas que nos controlam. E o jejum nos ajuda a manter o nosso equilíbrio na vida. O jejum faz você amar a santidade. O jejum vai fazer você matar a sua carne para você sair da masturbação, da pornografia, da mentira, do roubo. Você sair às vezes de um momento, de um pico de depressão. Por que não? Às vezes nós ficamos nesse estigma de que, olha, a gente não pode tratar a depressão como uma coisa normal. É óbvio que não é. Que é coisa de Satanás, etc. É uma situação que às vezes a pessoa está passando. A gente não vai diminuir os problemas das pessoas. Mas quem disse que problema como esse, depressão, ansiedade, que seja um câncer, é maior do que o nosso Deus? E nós precisamos entender que Deus quer nos usar para este tempo. E eu estou dizendo para você, não faça jejum para você ter uma resposta de alguma coisa. Faça jejum para você morrer pelas suas vontades. Deixa o Espírito Santo transformar você. Deixa o Espírito Santo transbordar você. Deixa o Espírito Santo revelar em você. Deixa o Espírito Santo usar você para transformar outras pessoas. Mas quando você olhar lá para trás, você vai ver, olha, a primeira coisa que eu fiz foi o jejum. A primeira coisa que eu fiz foi a disciplina da oração. A primeira coisa que eu fiz foi a disciplina da meditação. A palavra remoendo dentro de mim, a palavra vivendo dentro de mim, a palavra como parece quando tem aquele frio na barriga, borboletinha na barriga, parece que a Bíblia vem dentro de mim, e aí eu medito nela dia e noite, aí eu começo a orar, eu tenho uma revelação, aí eu percebo que eu preciso de mais ainda, aí eu jejuo, eu me quebro, eu me quebranto diante de Deus, eu começo algo novo, eu vejo que a Bíblia diz para mim, que se nós fazemos isso como um time, como uma equipe, há algo diferente. E olha, quando Josafá chamou Judá para fazer o jejum, sabe a primeira coisa que Deus falou com todo aquele povo? Não tenham medo. Quando você morre para as vozes dentro de você, o pior inimigo que você tem é você mesmo, você sabe disso, o louvor pode vir. E às vezes você chegou aqui cansado, sobrecarregado, triste, desanimado. O que eu vou fazer da minha vida? A resposta está na palavra. As coisas podem não sair como você gostaria, mas Jesus continuou no trono. Deus Pai continuou no trono. Ele está no controle de todas as coisas, e a nossa vida precisa estar no controle do Espírito Santo. E para isso acontecer, não vai ser uma oraçãozinha de 5 minutos, não vai ser você abrir a sua Bíblia só no sábado à noite, ou numa quarta noite na sua célula, ou na quinta, não vai. Esquece isso. Se você viu isso em rede social, se você viu isso, não tem nada a ver, você pode viver o jeito que você quiser, ou realize seus sonhos mesmo, é isso aí, e aí Deus vai começar a atender os desejos do seu coração. Vai atender os desejos do seu coração se você viver aquilo que a Bíblia está dizendo. Vai atender os desejos do seu coração se você for uma pessoa santa. Vai atender os desejos do seu coração se você honrar o teu pai, a tua mãe, até mesmo quando eles disserem para você não, mesmo que você gostaria de ouvir um sim. Não importa o que aconteça, a Bíblia continua a mesma. Nós precisamos sim orar, meditar, ler a palavra, jejum, morrer pelas nossas vontades. Aquilo que às vezes você está ouvindo para massagear o seu ego é uma mentira. O diabo vai querer te enganar de uma vida mesquinha, de uma vida medíocre, de uma vida meia média. Eu quero dizer para você, nós estamos no meio de uma guerra. Se você não se posicionar, você vai morrer pelos seus sonhos. Não é fisicamente não, que é pior ainda, que você morra e vai para a eternidade. Mas o pior é o morto-vivo. Aí o diabo começa a arrancar de você sonhos, começa a arrancar de você alegria, você não começa a perceber. Começa a colocar relacionamentos ruins, tóxicos, pessoas que só te suga, e você não tem nada de bom nos relacionamentos. E sem você observar, você já está no fundo do poço. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, mesmo que você venha sentir da forma que eu acabei de falar aqui,
eu quero dizer para você, não existe fundo nenhum que Jesus não pode te resgatar. Não existe nada, nada. O amor do Senhor é muito maior do que tudo isso. Nada te separa do amor de Jesus. Não importa o que aconteça, não importa o que fale, não importa o que você venha passar, mas a questão é, quando você toma uma atitude de disciplina, você está dizendo: Jesus, eu te amo muito mais do que as minhas próprias vontades. Ou você vai ser deep esse ano, profundo nisso, ou larga a mão, velho. Não vem mais. Não é mais fácil você negar a sua fé, não? Porque você ficar envergonhando com essa vida medíocre com Deus. Estou passando por problema, e daí? Estou passando dificuldade, e daí? Você é muito mais forte do que isso. O seu Deus é muito mais forte do que isso. As suas mãos podem ser canais de cura para a vida de uma pessoa. As suas palavras podem ser resposta para a pessoa que está precisando. Não importa o que aconteça, Deus quer te usar para este tempo. Você está diante de pérolas, de um alimento sólido para você falar assim: ou agora vai, ou não sei o que mais vai acontecer comigo. Mas assim, não vai depender de mim não. Não depende de música, não depende de encontros, não depende de conferências, não depende de YouTube, não depende de internet. Depende do seu joelho no chão. Rasga o seu coração. Os seus olhos precisam estar marejados de lágrimas, apaixonados pelas almas que estão indo para o inferno, apaixonados pela presença de Jesus, apaixonados pela palavra de Deus. É isso que nós necessitamos. Você precisa estar inconformado. Cadê os jovens, os seus amigos? Não importa se eles vão vir aqui ou não, mas eles precisam ter um encontro real com Jesus através de você. Você é um canal de amor para a vida das pessoas. Creia nisso em nome de Jesus. Você tem dons, você tem habilidades, você tem um chamado. Não importa o que está acontecendo dentro de você, você não é limitado. Você serve a um Deus sem limites em nome de Jesus. Aleluia!